Olá, seja muito bem-vindo de volta. Hoje, para a gente bater um papo sobre a lua nova de Gêmeos. Meu nome é Denise Pereira de Carvalho, é um prazer ter você aqui. E essa lua nova, como você sabe, é sempre o início de um novo ciclo, né? Sol e lua juntinhos. Tem vídeo aqui no canal explicando as diferenças das fases da lua. Essa acontece dia 18 de junho, a 26 graus do signo de Gêmeos. Lua nova é sempre uma oportunidade da gente plantar uma nova semente, colocar uma nova intenção na nossa vida. É sempre um novo ciclo que começa. A natureza o tempo todo está mostrando para a gente que as coisas são impermanentes, né, que é o primeiro ponto que a gente precisa entender, e evitar esse sofrimento, a gente ficar se apegando às coisas, porque elas mudam o tempo todo. Então, um grande ponteiro, relógio cósmico em cima de nós, lembrando a gente disso o tempo todo. E cada dia, né, o sol se põe, amanhece, e a lua nova é esse encontro dessa nova fase, o encontro de sol e lua, como fecundando o novo, a cada mês passando o bastão para um signo seguinte. Então, agora então, ou seja, a gente tem uma lua nova por signo por ano, mais ou menos, tá? Com algumas exceções. Mas agora é a vez de Gêmeos, o signo da comunicação, da troca, do intelecto, das nossas narrativas. E aqui o que a gente está dizendo é o que a gente conta para a gente, né? Qual é o que está dentro da sua cabeça? O Gêmeos e o seu regente Mercúrio, que é a função do pensamento, fala dessas nossas narrativas. Eu acho tão importante a gente ver Mercúrio, tão importante a gente ver o que a gente tem, ouvir o que a gente tem se contado, né? A voz que a gente mais escuta é a nossa, cuidado, é a voz que você mais escuta. Autoconhecimento é a gente colocar essa voz acima das outras vozes, né? No fundo, quando a gente vê um mapa, a gente está vendo as diferentes vozes que estão pipocando. Então, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue ter um maestro da razão ali, olhando tudo e podendo tomar decisões, né? Tendo tempo para tomar decisões. Então, o que a gente se conta é super importante e qual semente a gente quer plantar de antemão. E aí eu quero até fazer dois convites. Um é para você dar um pulo lá no Instagram da Conectário, que eu também divido um monte por lá. E todos os meses, na Lua Nova, eu faço um encontro em tempo real, né, online, pelo Zoom, ao vivo, né, sobre a Lua Nova, e cada participante recebe a sua mandala astrológica com vários insights de como aquela Lua Nova está impactando o seu mapa individual específico. Você recebe o seu documento, o seu workbook, que eu chamo, antes do evento. Então, se você tiver interesse, nunca fez o mapa e gostaria de fazer, ou já fez e gostaria de se reconectar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se juntar a nós, ainda dá tempo, na Lua Nova dessa semana. Bom, os aspectos principais, quando a gente fala de gêmeos, vamos retomar um pouco a simbologia do signo, que é sempre por onde a gente começa, né? Então, gêmeos, a gente tem, até antes de falar do signo, vamos por partes, elementos, né? Nós temos um foco de atenção no elemento ar, né? Que é essa adaptabilidade em gêmeos, Sol, Lua e Mercúrio, que é o regente no signo de gêmeos, e temos vários planetas, a maioria deles, no ritmo mutável, também por conta desse monte de planetas em gêmeos, né? Então, mutável nós temos o Mercúrio, temos Sol, Lua, Saturno e Netuno em signos mutáveis. Em ar temos já falei, né, o Mercúrio, Sol e Lua. Então, essa tônica de adaptar, né, de flexibilizar que o signo de Gêmeos traz para a gente, e toda a temporada, nós ainda estamos por pouco tempo na temporada geminiana, que é a gente poder estar em sintonia com o signo, mesmo que não seja o nosso, de tomar emprestado, tomar vantagem das habilidades daquele signo. Então, como a gente pode adaptar, ter um senso de adaptação, a fama de, como é que fala, de indeciso do geminiano, né? Porque ver ponto e contraponto, ver os dois lados de uma situação com muita clareza, tem uma inteligência para olhar ponto e contraponto, né? Os dois lados da moeda, que talvez escape dos outros signos. Então, eles têm mais chance, vocês, que são geminianos, têm mais chance de olhar dois lados com muita rapidez. Odeia o tédio, né? Então, como a gente diversifica o que a gente faz, cria várias janelas para evitar o tédio, o signo da mobilidade, da vida social, das mídias, comunicação, notícias, que, aliás, tirado para o Brasil, essa alunação evidencia a casa 3, que é a casa da comunicação, das mídias, do jornalismo, do que a gente fala, do que a gente divulga. A gente vem desde março, aliás,
alternando casa 3 e casa 9, né? Esse eixo da comunicação, do aprendizado, da fala, envolvendo temas legais, jurídicos e tudo mais que a gente está vendo. Então, estamos nesse balanço desse eixo. Vamos falar dos aspectos principais dessa lua nova, que eu acho interessante a gente manter em mente. Nós, ah, olhando aí o aspecto de Netuno, primeiro que eu quero falar, Sol e Lua num aspecto de tensão, que a astrologia a gente fala uma quadratura, um aspecto de 90 graus, quando a gente encontra um muro, né, uma muralha. E quando a gente encontra um desafio muito grande, a gente tem a oportunidade de ligar um motor. É como se a gente chegasse numa bifurcação que não tem mais para onde ir e a gente precisasse criar um atalho. Criar um atalho com criatividade, com as conversas, com o entendimento, com a razão, que é o signo de Gêmeos, analítico, né? Uma coisa da análise do mental, da fala. O aspecto mais importante nessa alunação é a quadratura com Netuno. E aí eu queria explorar um pouquinho isso para a gente usar de uma forma harmônica, né? É desarmônico, é tenso, mas a gente poder gastar esse aspecto de uma forma inteligente. Então aqui a gente tem um antagonismo entre uma mente mais lógica, Gêmeos, e o nosso lado sutil, o nosso lado intuitivo, o que escapa das palavras, né? Então a gente está no meio entre o que é dito e não dito, né? O que as palavras não conseguem dizer, porque aí quem diz é a intuição, é um mergulho mais fundo na gente. E aí a gente poder usar esse aspecto para criatividade, para escrever, de repente você colocar no papel toda essa sutileza que Netuno traz à tona, usar as palavras, a troca, colocar num diário, o que está muito latente aí para você, pode ser um caminho. E cuidar muito dos aspectos tensos, já que é uma quadratura de Netuno, que é ilusão, desilusão, mal entendido, a gente está no escapismo, fora da realidade, fantasia, né? A gente ir por um caminho que não é a realidade. Já já vou falar do aspecto com Saturno, que mostra para a gente que precisamos ter responsabilidade, não dá para ir por aí. E Netuno é o solvente do zodíaco, né? Traz esse lado da gente dissolver algo, dissolver uma situação, um lado nosso, uma experiência, para que a gente possa criar uma outra forma. E eu gosto de pensar em outra forma, usar essa palavra de outra forma, que também é as duas coisas, né? De formatar de outra maneira. Mas antes da gente conseguir um novo formato, a gente precisa diluir o formato atual. E essa é a parte dura e difícil, né? Que a gente cria aí uma resistência, que é difícil para a gente. Então, a gente está falando de palavras, de narrativas, dessa razão dentro de nós. Então, a gente usar esse lado de dissolver e colocar na forma, né? Usar uma forma nova com algo que você queira criar, seja numa forma de entender uma situação, seja num contexto que você está vivendo, enfim, seja da sua própria personalidade. Então a gente tem esse perigo dos escapismos, da sensibilidade, do mal entendido, da falta de clareza, uma ingenuidade que pode levar à ilusão, e quando a gente tem ilusão, a gente muito comum cair na desilusão, porque o véu precisa cair, né? Então é enevoado quando a gente tem um aspecto tenso com Netuno. A gente fica muito mais os temas psíquicos, né? No mapa do Brasil, as questões psíquicas ou compulsivas e tal, fica mais latente, né? Fica mais ali perigoso, né? Porque a gente tem o Sol e Lua na casa 3 e o próprio Netuno na casa 12, que é uma casa de inconsciente, é uma casa daquilo que a gente não revela, dos inimigos ocultos, né? Do que tá para cá. Como que a gente olha isso, usando a intuição, sem essa briga de razão e intuição que esse aspecto propõe para a gente, né? Que é um ruído, porque Gêmeos quer muita lógica, quer colocar em palavras, e Netuno fala, não, isso é indizível, a gente não consegue falar, não consegue traduzir. Então acha aí o meio do caminho para a sua vida que faça sentido. E nós temos o regente da alunação, que é Mercúrio em Gêmeos, reforçando o lado de comunicação, de mídias, de troca, de divulgação, de tudo que nós falamos, em aspecto tenso com Saturno, que aí
é o planeta auditor que vem checar, que vem pedir o senso de responsabilidade, nem que para isso tenha que atrasar alguns processos. Reforço, parênteses, reforçado pelo fato de, na véspera dessa lua nova, no dia 17, entrar em movimento retrógrado, Saturno. Saturno retrógrado de 17 de junho a 4 de novembro de 23. Então é uma outra dobra de atenção para a gente com Saturno. E aí sempre que há atenção com Saturno, vale a gente fazer a perguntinha básica. Esse tema, este assunto está maduro? Dá uma checada, o que está atrasado, o que precisa ser dito ou refeito, perdão, tá maduro? Ou tem coisas ainda que você precisa ver, fazer, lição de casa que precisa ser analisada com mais cuidado? E aí a palavra análise, comunicação, documento, o que é dito, o que é falado, a gente tomar um cuidado redobrado, né? Porque a mente, a função mental aqui com Mercúrio e Saturno, tende a um certo pessimismo, né? Tende a gente estar mais focado no problema, mais reclamão, né? No sentido, lembrar que reclamar é clamar de novo. Quando a gente fica naquele imbróglio da reclamação, ou da mente muito pesada, ou muito preocupada, então coletivamente dá essa preocupação. Então veja onde tudo isso aciona no seu mapa, né? Então, onde plantar o novo, a lua nova, que área que você tem regida por Gêmeos? Dá uma olhada aí no seu mapa. Esse é o plantio do novo para te inspirar. Não para escrever na pedra, né, pessoal? Então, assim, é uma inspiração para a gente pensar o que naquela área de experiência pode vir de novo. Ficar atento na semana de lua nova. Quem vem, quem chega, como chega, quais são os assuntos que se manifestam para você. Nada se manifesta em vão, nada surge em vão. O que a gente pode aprender? Este é um signo de aprendizado, aprendizado através do que a gente estuda, do que a gente lê, né, do que a gente fala, das narrativas que a gente conta. Então o Saturno ali pede esse cuidado, essa maturação, o cuidado com formalidades, né? Vai um contrato, um documento, é um ciclo, esse mapa da lua nova vale pelo ciclo todo de 28 dias. Depois a gente volta falando da lua cheia, que é dá um parâmetro para a gente de como esse ciclo está evoluindo, né? Então, falamos aqui, e eu queria também comentar um pouquinho sobre, eu estou dando ênfase, tá, gente, até para não ficar muito longo, tem aspectos favoráveis de Mercúrio, que é o regente da alunação, para Marte, que é a ação, né, que é energia para a gente falar, colocar as coisas por escrito ou traduzir em palavras. A gente também, apesar do aspecto ser positivo, a gente cuidar de não ficar pontiagudo com as palavras. E aspectos com Vênus positivo também, que é a harmonia, que a gente cuidar, uma estética da comunicação. Mas claro que astrologicamente fala mais alto os aspectos tensos, que são os pontos onde, se a gente entender que tensão em astrologia é motor, a gente para de brigar com a gente, com o nosso mapa, porque a gente não tem que brigar com ele e nem com as nossas dificuldades. A gente tem que integrar. A gente entender de astrologia ou entender de autoconhecimento não é sobre a gente precisa parar de querer tirar o nosso lado B. É como a gente incorpora esses antagonismos que os aspectos tensos trazem para a gente. É uma oportunidade. A função da ação, Marte em Leão, né? Marte está em Leão e tenso com Urano, então dá uma impaciência, intolerância. O Marte em Leão está naquela combustão, né, de energia, muito criativo. A gente tem Marte e Vênus, eu já falo de Vênus, em Leão, que é uma força de criatividade, de autoconfiança, de tirar as coisas. Não sei se vocês estão sentindo, eu senti pra caramba a entrada de Marte em Leão recentemente, estou sem a data aqui, depois eu ponho nas descrições, mas da gente ter esse impulso, né? Essa energia de agir, isso está marcado, continua no mapa da Lua Nova. Junto com Vênus em Leão, a parte afetiva, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, eu recomendo que você assista, porque aí eu estou dando todas as datas
dessa passagem de Vênus por Leão, que é super importante, porque Vênus vai retrogradar em Leão, tá tudo lá explicado, e a função afetiva é importante, a gente quer entender onde estão, aí pode te dar insights aí de datas dos planetas e os significados dessa passagem por Leão, que aciona a nossa necessidade de se sentir especial, de se sentir valorizado, mas com tensões. A passagem por Leão aciona algumas tensões no céu que eu coloquei nesse vídeo, tá bom? Bom, esse é um pouco dos insights que eu queria trazer para vocês e seguir convidando você para pensar em intenção, pensar no seu plantio, pensar no que você quer manifestar, nada em vão. O universo sempre trabalha com o cardíaco, né? De contração e expansão. O tempo todo a gente está assim, contração e expansão. Então, se você está contraído com algum assunto, com algum tema, pensa que você está no movimento, não desanima, tá? É parte de um aprendizado, é parte de algo aí que você precisa trazer nesse ciclo para o mental, para a consciência, colocar em palavra, dar nome, tudo isso é Gêmeos. Como a gente consegue dar nome, cuidando aí dos escapismos de Netuno que a gente falou e com o pé no chão na realidade. Eu sei que são temas que conflitam, né? Tá muito esse véu por um lado e o choque de realidade por outro. E a gente no meio tentando achar um caminho. Faz sentido? Me fala como isso soou para você, se faz sentido, se como que traduz de alguma forma. Aí eu vou adorar ouvir nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê lá no Insta também. Um grande beijo, espero que esse ciclo lunar seja maravilhoso para você, para todos nós. Beijo enorme.